do discípulo. Doravante essa mensagem, nós vamos estar ainda falando sobre a questão, a terceira etapa, né, do fazer discípulo, né, assim nós podemos dizer, é exatamente acolher e cuidar do novo discípulo. Glória a Deus. É exatamente isso, acolhendo e cuidando do novo discípulo. Perceberei que há uma sucessão de etapas em oração contínua, buscando revestimento, esperando a promessa, testemunhando com graça, ganhando vidas. Diz o texto que nós lemos na semana passada, que no versículo 38 do capítulo 2, melhor dizendo, no 37, a multidão compungida em seu coração perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Depois daquele discurso que Pedro propõe ali no dia do Pentecoste, aí Pedro dá essa resposta, no versículo 38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí ele diz que a promessa diz respeito a vós, ao que estavam ali, a outra geração, aos filhos, aos que estavam longe daquela localidade, até os confins da terra, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. De sorte que, ele diz, salvai-vos dessa geração perversa, né? No 41 ele diz, foram batizados os que de bom grado receberam. Vocês perceberam que eram 120? Os 380 depois deve ter voltado. E de repente a igreja primitiva de 120, o texto diz, o irmão repetiu aqui, agregaram-se quase 3.000 almas. Então ali foi num só dia nasceu uma nova igreja, né? Ou melhor dizendo, a igreja já tinha nascido, mas a igreja foi ampliada, né? Foi multiplicada. Então a pregação sob a base da oração e o testemunho eficaz, o testemunho influenciador, provocou a conversão de muitas vidas. Mas o interessante é que muita gente se gloria, né? Nós ganhamos tantas almas para Jesus. Mas não é só ganhar as almas, porque depois que você ganha, você tem que acolher e cuidar. Acolhendo e cuidando dos novos discípulos. Bem, essa missão, de quem é essa missão? Essa missão é só do pastor ou do irmão que foi designado para cuidar dos novos convertidos? Não. Isso é uma ilusão que nós aprendemos desde o começo. Não é dessa forma, não. A verdade é que todos nós fomos criados para vivermos em convivência, em unidade. Todos nós fomos criados para uma convivência humana bem saudável. Está lembrado da criação, do projeto da criação? Como foi que Deus criou o homem? Aí depois que o homem começou a cuidar de tudo, em Gênesis 2:18, aí que foi que Deus falou em relação ao homem sobre a convivência humana? Não é bom que o homem esteja só, a não ser que seja uma convivência de uma pessoa que não é muito boa. Aí às vezes é melhor você estar só do que mal acompanhado, né? Mas do projeto divino original, Deus criou o homem para uma convivência salutar, uma convivência humana muito saudável, certo? Deus faz com que o solitário viva em família, lá em Salmo 68. Então Deus deseja que estejamos, uma palavra que vai definir essa questão dessa
essa integração, dessa irmandade. É uma palavra que tem no Novo Testamento, que vocês já ouviram falar muito, que é o termo grego koinonia, né? Que reflete exatamente o que nós lemos aqui, 42, do capítulo 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Segundo, nessa comunhão, no partir do pão, nas orações e assim por diante. Mas inicialmente essa palavra comunhão, ela é uma aplicação direta desse acolhimento e cuidado de uns para com os outros. Perceba aí? Eu sei que Deus é que nos acolhe. Deus nos amou antes que nós amássemos primeiro. Deus nos acolheu. Deus cuida do ser humano. Deus, ele sempre se interessou. É tanto que quando aquela passagem bíblica diz que lá na cruz, na queda humana mesmo, houve quando a relação espiritual com Deus, o vínculo foi quebrado, o que aconteceu? Depois dessa quebra de vínculo espiritual, daqui a pouco está vindo assim uma rivalidade. O marido diz assim: a culpa é Deus, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Aí depois teve rivalidade, o irmão matou o outro irmão, e aí desde então que houve guerras, porfias, contendas, sem as obras da carne, porque o homem, quando se afastou de Deus, ele entrou num clima de guerra, de porfia, de contenda, de tudo que diz respeito à desunião, à intriga. Isso aí é as obras da carne, glória a Deus. Mas o propósito de Deus é exatamente na cruz unir gentios e judeus, gregos e bárbaros, ricos e pobres. Então, o objetivo de Cristo, quando ele passou em Samaria, quando ele acolheu uma mulher que era desprezada pelos judeus, foi que Jesus disse, glória a Deus, que era necessário passar por Samaria. Mas ele diz: a salvação vem dos judeus. Mas o interesse de Jesus era também não somente desprezar uma mulher samaritana, ele acolheu aquela mulher, ele imprimiu nela uma palavra de vida, e aquela mulher foi impactada, se transformou numa discípula, e levou a água, não a água que ela foi pegar no tanque lá, ela levou a água da palavra, e diz: achei o Messias, ele estava lá no tanque, ele falou da minha vida. Ela já tinha tido 5 maridos, aquela mulher não se arrumava no casamento, né? Acho que ela arrumava um homem, aí não dava certo. O homem deixava ela, ou ela deixava o homem, e ficava naquele troca de casamento, troca de homem. E já estava no 5º. Aí Jesus disse: pare com isso. A partir de hoje você vai jorrar dentro de você uma fonte de água viva. Você agora vai ter vida nova. Glória a Deus. Então, irmão, Jesus acolhe uma mulher, mas Jesus acolhe o homem do jeito que ele estiver, a mulher do jeito que ela estiver, mas doravante ele faz uma grande obra. Glória a Deus. Essa palavra aí que eu estou me referindo, né, sobre a comunhão, se você fizesse uma pesquisa, um estudo bíblico sobre essa seguinte temática, né? Por exemplo, se você ler em Romanos capítulo 12, o verso de número 10, a Bíblia diz: amai-vos cordialmente no amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, sempre essa palavra uns aos outros, ela está ligada a essa nova performance do que Cristo veio fazer na humanidade, né? De cada pessoa não viver no seu mundo isolado, mas ter o desejo de sempre de receber as pessoas no amor de Deus e cuidar delas. Diz o texto bíblico em Romanos 15, 7, que nós temos que receber uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus, receber uns aos outros. Então, se nós formos mais à frente, Gálatas 5:13, diz que nós temos que servir uns aos outros por amor a Deus, por amor. Então,
essa questão de cuidar, de acolher e servir, acolhendo e cuidando, é uma questão não somente de uma pessoa só, mas é uma questão de uma comunidade, de uma igreja, aonde nós temos várias pessoas e há uma preocupação mútua entre os próprios membros. O Júnior estava me dizendo uma ideia muito boa, que ele foi visitar uma igreja aí. Aí é interessante que o pessoal pegaram o nome dele, né? Pegaram o número do telefone dele, celular, WhatsApp. Aí, assim, né? Claro que a gente tem que ver os grupos, né? Porque era um rapaz, um jovem, cristão, mandando um recado, um irmão em Cristo, lá, obreiro. Irmão, você vai vir de novo visitar a nossa igreja? Um acolhimento VIP, né? 100%. O Júnior estava querendo, não, eu estou querendo ir visitar lá de novo, rapaz. Você tem uma responsabilidade aqui, rapaz. Vai tocar aqui na sua igreja. Aí, mas entende? Às vezes nós estamos no culto, né? Chega uma pessoa visitante, a pessoa não sabe como é que se comporta. Às vezes tem gente que, naquele tempo, dizia, você estava lá no culto da mocidade, no culto das senhoras. Então, essa questão do acolhimento começa na recepção, né? Receber uns aos outros no amor de Jesus, com toda a cordialidade, com amabilidade, com essa questão do interesse, do desejo de ajudar, né? De repente, um irmão já recebe aquela pessoa, como ele comentou, pegou o celular, entendeu? Já se esforçou em chamar aquela pessoa para vir para o próximo culto. Ou até mesmo o irmão da igreja que está na igreja, mas não está mais vindo para a igreja, hoje está mais fácil, né? Só aqueles irmãos que ainda não se habituaram nesse sistema. Às vezes os irmãos não querem mesmo, porque às vezes vicia. É só como eu falei, a gente está lendo a Bíblia, é um negócio que toca no celular, ninguém consegue nem ler um capítulo da Bíblia direito. Mas você mandar uma mensagem para alguém da igreja, isso aí traz uma boa convivência, né? Para aquela pessoa se fortalecer, para aquela pessoa não deixar de frequentar a casa de Deus. Mas, irmãos, já referimos essa questão do fazer discípulos, né? Na questão da oração, na questão do testemunho influenciador, mas hoje, com a ajuda do Espírito Santo, queremos entender com os irmãos que todos os discípulos, todos nós, fomos chamados para cooperar mutuamente com esse princípio da mutualidade, que é acolhendo e cuidando do novo discípulo. Acolhendo é todos, não é só uma pessoa, né? A Bíblia fala de Davi, retratou Deus como o bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele trata de Deus como pastor ali, acolhendo aquela ovelha, Deus tratando dos problemas de Davi, Deus levando ele para os desertos, cuidando dele, tranquilizando o seu coração, trazendo palavras de incentivo para a sua alma. Mas, na verdade, essa missão, ela é para todos nós. Nós estamos em um ambiente, uma comunidade, e nós precisamos desenvolver esse hábito saudável de conviver uns com os outros. É claro que essa comunidade aqui de Atos não era perfeita. Quando a gente começa a ler, irmão Israel, glória a Deus, como é que diz o texto? Perseverando na doutrina dos apóstolos. Então veja aí que os crentes já começaram a vida cristã no culto de doutrina, na escola bíblica dominical. Bem-aventurado, como diz o pastor, aquele crente que persevera no culto de doutrina na escola dominical também, né? Ele diz assim, na comunhão dos irmãos, né? Claro que esse partir do pão aqui, era toda semana, tinha uma ceia. A gente faz uma vez no mês, mas aqui era toda semana, eles faziam uma ceia para relembrar o domingo, primeiro dia da semana, a morte, a ressurreição, o sacrifício de Jesus, para manter acesa a chama daquele amor de Deus nos corações de cada um. Glória a Deus. E além disso, cada pessoa, sabe por que há rivalidade no meio de muitos grupos, arraiais, até cristãos? Sabe por que tem essas coisas de rivalidade? Você sabe por que é? É porque quando não há
uma conexão direta com Deus, quando nós ferimos essa nossa aliança com Deus, quando nós estamos brigados com Deus, quando nós transgredimos a lei do Senhor, quando nós desobedecemos a sua palavra, fatalmente nós vamos ser gente briguenta. Nós não vamos suportar nada uns dos outros. Nós vamos logo entrar para a briga logo. Porque a gente já quebrou o vínculo com Deus, a paz com Deus. Então como é que a gente vai ter paz com Deus e paz com as pessoas? É por isso que o texto é bem como se dissermos que amamos a Deus e desprezamos o irmão, estamos mentindo, fazendo-se mentirosos. Então, na verdade, quando nós rompemos com Deus, fatalmente as nossas relações entre casamento, relações entre irmãos em Cristo, relações de uma vizinhança, relação de colega de trabalho, vai ser prejudicada, porque a pessoa não está bem com Deus, ela começa a dizer coisas inconvenientes, ela começa a ferir as pessoas com palavras. Estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Então a nossa missão aqui é de todos. Nós fomos chamados para acolher e cuidar uns dos outros, acolhendo e cuidando dos novos discípulos. Irmãos, tem uma coisa interessante, é quando você, como servo de Deus, você começa a, por exemplo, nós temos que assumir aí, pensa aí numa pessoa da sua família, numa alguém que não está afastado do evangelho, numa alguém que você precisa estar orando por ele, você vai lá, como eu falei, começa orando, se interessando pelo problema da pessoa. Isso aí, irmão, quando uma pessoa vai entrar numa igreja e ela vê esse acolhimento, essa boa receptividade, irmão, não tem coisa melhor, porque o mundo vive um dilema. A verdade, o mundo ele deseja essa comunidade aqui, não a comunidade interesseira. É como se alguém tivesse um favor, que tem gente que só faz o favor, só conversa com a pessoa quando tem interesse, alguma coisa dele. Não é porque a pessoa ele quer ajudar a pessoa, é porque ele quer alguma coisa relativa à vida dele, ele está falando com a pessoa. Então isso é motivos egoístas. Os verdadeiros motivos é o amor de Deus, é o desejo de ajudar o próximo. Glória a Deus. Então o texto bíblico está aí, Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui era um momento de perseguição. Então havia tipo assim uma rede de arrecadações para não que isso aqui seria para hoje o irmão vai ter que vender sua casa. Não, isso não é assim não, irmão. Mas aqui os irmãos havia assim cada um cooperava e havia uma mutualidade de ajuda ao próximo. Então as pessoas serviam a Deus conforme os dons que cada um tinha recebido da parte de Deus. Olha o texto, diz assim, vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo tudo aquilo que tinha necessidade, perseverando unânime todos os dias no templo. Ele ainda ia para o templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Ei, irmão, comiam juntos com alegria. Mas não é assim, depois que termina aquele chá das mulheres, depois que termina aquela comida, aí agora vamos começar a falar mal dos irmãos. Aí essa reunião aí Deus não recebe não, viu? Tem uns irmãos que se reúnem, é fogo puro, se reúne e chá e tal, e glória a Deus. Aí depois começa a sessão de corte. Começa a cortar uns aos outros, começa a entregar uns aos outros, a falar mal uns dos outros. Irmão, esse tipo de comportamento não fazia parte da igreja primitiva. Isso é carne pura. Isso tem que ser tratado por Deus. Isso é exatamente quando a nossa relação com Deus, quando a nossa afinidade com Deus não vai bem, a gente começa a ver defeito, a gente começa a falar mal, a gente começa a levantar falso uns dos outros. Mas, em nome de Jesus, nós fomos chamados para exatamente essa mensagem. Fomos chamados para acolher e cuidar uns dos outros. Glória a Deus. Qual é a grande importância que nós temos de fazer, desse processo de fazer discípulo, do processo de acolher e cuidar uns dos outros? Qual é a grande importância? Realmente esse ministério do acolhimento e cuidado mútuo, além de cumprir uma convivência humana saudável, como eu falei no início, no princípio, também ele
é um princípio que encarna aquela semelhança, imagem e semelhança com Deus. Estão lembrados? Deus falou, fez com o homem, como foi que Deus fez o homem? Conforme a nossa imagem e a nossa. Isso tem a ver com imagem e semelhança. O aspecto mental, Deus é um ser racional, um ser que pensa. Deus colocou isso, a racionalidade no homem. No aspecto relacionado com a questão espiritual e caráter. E outra coisa muito importante, Deus é um ser social, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma convivência perfeita, é um só Deus, que subsiste em três pessoas. Deus é um ser que quer relacionamento com o próprio homem. Quando o homem cai, Deus diz, onde tu estás? Deus vai à procura do homem. Como o pastor que deixou as 99 e foi em busca da 100ª ovelha, a ovelha perdida. Glória a Deus. Então Deus é aquele que tem interesse. A Bíblia fala muito bem disso, quando vocês lembram daquela festa que Jesus falou, da festa, Deus é o anfitrião da festa. Aí Deus mandou uns convites. Vinde, jantai, comei, porque já tudo está preparado. Aí os convidados não quiseram vir, porque tem gente que é banqueiro, né? Que gosta de botar banca. Eu não vou para esse convite, não. Eu tenho mais o que fazer. Eu vou fazer isso, isso, aquilo. Aí Jesus usando a parábola, diz, olha, pois vá lá nos valados, lá naquelas ruas, e ninguém dá nada para aquelas pessoas, e pode convidar. Convide os aleijados, os cegos, convide os mancos. A casa tem que estar cheia dessas pessoas. É interessante que Deus não recrimina ninguém pelo defeito físico. Deus não recrimina as pessoas pelos seus defeitos. É claro que Deus quer tratar dos nossos defeitos. Glória a Deus. Eu vejo Deus tratando essa questão da receptividade, do calor humano, de receber as pessoas na figura do pai. O pai que deixou o seu filho embora. O filho quis, não, pai, eu já completei 18 anos, já cumpri a minha parte, me dê a minha herança aí que eu vou curtir. Não tem gente assim, né, que aceita Jesus, com o tempo, Deus dá tudo de bom para ele, aí ele quer curtir o mundo, quer curtir voltar ao Egito. Aí simplesmente o pai libera, vai, está aqui a herança. Aí o filho foi, curtiu, bebeu, prostituiu, gastou o dinheiro todinho, encheu a cara, perdeu tudo. Não tinha nem mais uma roupa, só tinha uma roupa, não tinha, mal tinha sandália. Arrumou um emprego lá, aí ele voltou. Será que, olha o coração do pai, é receptivo. Quando o filho volta, o que o pai faz? Não vai tratar, olha, você fez isso, agora você vai ser disciplinado, você levou o dinheiro da casa, você vai fazer isso, aqui. Não. O pai recebeu o filho com toda alegria, fez uma festa, fez um banquete. Os problemas, depois, o filho, ele vai tratar. Glória a Deus. Amém. Deus recebe a gente do jeito que nós estamos, mas depois ele vai tratar. Olha, rapaz, esse negócio de bebedeira não dá certo, rapaz. Esse negócio de gastar o dinheiro com aquilo que não é pão não dá certo, rapaz. Esse negócio de prostituição não dá certo, rapaz. Esse negócio de viver dissolutamente com um com o outro, isso não dá certo. Procura um casamento, procura se ajeitar, rapaz. Glória a Deus. Depois vem a correção, depois vem a palavra do ensino, mas antes vamos celebrar, antes vamos acolher, antes vamos cuidar. Glória a Deus. Foi assim que Deus fez com aquele jovem. Apesar do irmão mais velho não estar com aquele mesmo espírito, porque tem muito crente que é igual ao irmão mais velho, né? Cheio de coisa no coração, cheio de vingança, cheio de ódio, cheio de maledicência, antipatia, nada de empatia, só antipatia mesmo. Mas graças a Deus que o nosso Deus é um Deus que nos recebe como filhos, pecadores, mas Ele vem para tratar das nossas feridas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então esse ministério do acolhimento e cuidado mútuo
ele além de cumprir essa questão da convivência humana salutar, ele cria em nós a nossa semelhança com Deus no plano social. Deus é um ser social, então nós vamos tratar essa questão de conviver com sabedoria, conviver, cuidar uns dos outros, receber um ao outro, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, considerar uns aos outros e assim por diante. Esse texto aí, irmão, como eu falei, 2:47, né? 42, vocês percebem aí que havia uma rede de acolhimento mútuo, né? 3.000 pessoas, irmãos. Então havia ali pessoas carentes, e ali a igreja foram recebendo com muita... Irmãos, olha, o mundo precisa de um oásis. Isso aqui é um oásis. Isso aqui não é utopia, não, viu? Para muitos é uma ilusão, mas não é utopia. Aqui, esse princípio pode ser evidenciado numa vida de uma igreja. Eu sei que essa igreja de Atos nunca foi perfeita. Teve algumas birras lá, viu? Teve alguns desentendimentos entre Paulo e Barnabé, Pedro e Paulo, e alguns os apóstolos com Paulo e Silas, o embate lá teológico. Teve algumas questões, não foi ninguém perfeito, irmão. Mas o interessante é que quando nós só há uma comunidade harmônica, até na igreja mesmo, se você perceber, se o pastor colocar, agora vamos votar, 4 em 4 anos, quem vai ser o pastor presidente. Meu irmão, é uma confusão, né, porque o povo, cada um quer aquela briga de posição, quem quer ser não sei o quê. Meu Deus do céu. Por isso que é importante, né, a Bíblia diz, considerar os outros superior a nós mesmos. Porque por mais que você seja bom em uma área, sempre você vai encontrar, irmão Misael e Adamilton, alguém melhor do que você em alguma área. Você sempre vai encontrar uma pessoa melhor do que você em outra área que você não é bom. Por isso que há uma interdependência entre os homens, entre as pessoas. Por isso que essa convivência salutar tem que ter. Glória a Deus. Se você se achar o melhor, o cara, como diz alguns, você precisa aprender a lição da humildade. Glória a Deus. O próprio anfitrião despoja da sua posição e pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos convidados. Os convidados estão admirados. Mas não é para fazer isso não, isso é o mestre. Se eu sou o Senhor e mestre, estou dando a lição de humildade, e vocês também têm que aprender a servir uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a considerar uns aos outros, a conviver uns com os outros. Glória a Deus. Mas então, essa rede de acolhimento mútuo, um ambiente receptivo na igreja, coisa boa, irmãos. Como nós falamos, a figura do pai que acolhe o filho, que retorna e trata dele, baseado em Lucas 15. A igreja tem que estar com as suas portas abertas para acolher e cuidar das feridas das pessoas. É claro, não é venha como estás, mas doravante Deus, o Senhor, através, né, da próxima, acho que a próxima doutrina vai falar sobre a questão do ensinamento. Aí o ensinamento é que vai tratar das feridas, das questões espirituais que cada um de nós temos que se acertar. Agora vamos lá, vamos para a prática da questão. Como aplicar o princípio de formação do discípulo, de encorajamento e cuidando dos novos discípulos. Eu encontrei um texto do livro de Atos que eu achei muito interessante. Eu lendo o livro do discípulo, né? Que eu vi esse versículo 15 de Atos, verso 36. Claro que eu até falei aqui na segunda-feira, irmão Misael. Mas olha aqui, ó, 36, ó. Para os irmãos, alguns dias depois, disse Paulo e Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos em todas as cidades que nós já anunciamos a palavra do Senhor. Para quê? Para que nós vamos visitar eles? Para ver como é que eles estão. Procura conhecer o estado das suas ovelhas, para ver como é que eles estão. Eu até dei uma palavra aqui, o irmão talvez não tenha entendido. Não é que eu estou proibindo os irmãos de visitar nessa pandemia, né? Mas o pastor até passou assim umas recomendações. Você fazer uma visita só
com todos os cuidados, para orar pela pessoa, distanciamento. Mas aqui nós estamos vendo que o apóstolo Paulo fez a primeira viagem missionária, e junto com Barnabé, aí diz, irmão, vamos ter que voltar lá, vamos visitar aqueles irmãos aceitaram a Jesus com muita alegria, mas será que eles estão firmes mesmo? Será que eles estão mesmo na rocha? Vamos ver como é que eles estão? Estão entendendo isso aqui, irmão? Isso aqui é a prática dessa mensagem que nós estamos falando, como aplicar esse princípio da formação do discípulo, exatamente, nós vamos acolher, eles acolheram a palavra, eles receberam Jesus, eles foram batizados, agora para ver como é que eles estão, o cuidado pastoral, cuidado espiritual, para ver como é que eles estão, como é que aquele irmão, aquela irmã que nunca mais veio para a igreja, como é que ela está? Aí às vezes a irmã Léa diz assim, Edivaldo, você tem que visitar, eu sei, Léa, mas as irmãs também têm que fazer alguma coisa, Léa, não é só eu não, de mulher para mulher, é melhor. Não, a mulher manda uma mensagem para outra, irmã, nós estamos sentindo a sua falta no conjunto das senhoras, irmã, venha no ciclo de oração, irmã, vai ser uma bênção, Deus vai operar, Deus vai resolver teu problema, tua causa, irmão, nós vamos orar pela tua causa, irmão, aquilo vai dar um estímulo, pensa aí, aquela pessoa vai se sentir motivada, mas as irmãs ficam assim, às vezes, vou dar esse exemplo, o senhor está com os braços cruzados aí, né? Vou dar esse exemplo. O pastor está aqui para dar a ceia. Meu Deus, é tão recente. Aí, às vezes, os obreiros ficam todos sentados. Irmão, pois levanta, irmão. Vamos tomar iniciativa, irmão. Eu tenho que dar esse exemplo mesmo. Tem que tomar iniciativa. Não quero ficar esperando um pelo outro. Não, no servir, toma iniciativa. Assassina a falta do irmão. Vamos aplicar a mensagem de acolher e cuidar. Vamos mandar um zap. Vamos mandar uma mensagem para aquele irmão. Pode ser que ele esteja enfrentando um dilema, um problema. Tem irmão que ele é fechado, ele não se abre. Mas quando você conversa com ele, ele começa a abrir o coração e você percebe que ele está enfrentando um problema, uma dificuldade. Aí você vai encorajar ele, vai orar por ele. Já é acolhendo e cuidando. Já está acolhendo e cuidando. Já está fortalecendo aquela ovelha. Para ver como é que eles estão. Para ver como é que eles estão. Vamos visitar para ver como é que eles estão. Vamos fazer uma ligação para ver como é que o irmão está. Vamos mandar um WhatsApp de encorajamento para ver como aquela irmã está. Estou traduzindo para os dias atuais. Não é só o pastor que faz, não, é você também. Você, irmão em Cristo, se sinta encorajado nesta noite para fazer esta grande obra. Glória a Deus. Exatamente, acolhendo e cuidando do novo, ou do discípulo da casa de Deus, do irmão em Cristo, né? Glória a Deus. Irmãos, a prática desse acolhimento e cuidado, eu encontrei outra passagem muito interessante, o interesse mútuo, a empatia com os problemas alheios, já citei aqui, mas vou para a primeira dos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 5. Portanto, Paulo diz, não podendo eu também esperar mais, Paulo estava numa outra cidade, Paulo enviou um discípulo para saber da vossa fé. Como está a vossa fé? Temendo, olha o temor de Paulo, é que o tentador vos tentasse e aquele trabalho de evangelização, aquele trabalho de discipulado viesse a ser inútil. Assim acontece. Nós ganhamos, nós evangelizamos, mas acolher e cuidar faz parte do processo da ganhar discípulos para Jesus, do processo de fazer discípulos. Não é somente, irmão, vem aqui, anota o nome, pode ir embora. Você sozinho se vira. Não pode não, irmão. Quando uma criança nasce, tem que ter o cuidado da mãe, da babá, do irmão mais velho. Tem que ter o cuidado das tias, o cuidado das pessoas. Tem que ter um máximo de cuidado, porque o tentador bate na porta. O tentador é terrível. Ele vem para tentar, a pessoa vem de um mundão
e a pessoa precisa de um apoio espiritual, um apoio emocional, um apoio social de uma comunidade que está ali ligada com Deus, que está em oração, que está em comunhão, que está avivada com o amor de Deus, que está impregnada com o amor de Deus. Glória a Deus. Irmão, e quando você começa a cuidar e a zelar uns dos outros, quando você começa a receber, quando você começa a fortalecer, você também é abençoado. Sabia disso? Só tem eu nessa igreja, só eu que faço o trabalho. Irmão, não para de reclamar. Quando você faz algo para as pessoas, Deus do céu está vendo. Aleluia. Deus conta com pessoas ativas. Porque tem pessoas que se tornaram desativou. Parece que está aquele chip desativado. Não funciona mais, não ora mais, não lê mais, não busca mais, não jejua mais, não dá glória mais, não fala mais com Deus mais. Agora fala muito da vida dos outros, fala muito da palavrão, fala muita coisa que não convém, pratica o que não é lícito diante do Senhor. Então é preciso reativar, é preciso voltar, é preciso revitalizar, é preciso restaurar, é preciso renovar. Glória a Deus. E aqui está o Espírito Santo da verdade. Ele está aqui para renovar. Ele, como ele fez com Pedro, ele levantou Tabita ou Dorcas e disse: agora continua, mulher, faz a obra. Onde tu parou? Onde foi que tu parou, mulher? Aparta daquilo que você está embaraçando e prossegue na obra de Deus. Oh, glória a Deus. Como praticar essa questão do cuidado e do acolhimento? Agindo como membro do corpo. A figura aqui do corpo. Cada pessoa é um corpo? Não. Cada pessoa é o quê? É um membro. Um corpo tem vários membros. Há uma interação dos membros. Um membro depende um do outro. Tem membros que é mais destacado, mas tem alguns membros que não são muito destacados, mas também são importantes. Todos são importantes. Lembra dos 4 homens que levaram o paralítico? Jesus acolheu ele e disse: os filhos, teus pecados são perdoados. Ninguém sabe nem o nome daqueles 4 homens, mas eles foram importantes. Eles baixaram o paralítico quebraram, desmontaram aquele telhado, baixaram o paralítico, enrolaram ali numa como é que se diz? Numas cordas, e o homem desceu. Jesus recebeu ele, perdoou ele, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Ninguém sabe nem o nome daquelas pessoas, mas estão registrados nos livros de Deus. Glória a Deus. Como alguém que viu um amigo paralítico lá fora e acolheu o amigo e segurou o amigo, colocou ele na maca, levou até Jesus. Tem muita gente lotando as igrejas, não quer mais fazer nada para Jesus. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu quero isso, eu quero aquilo lá. Mas ninguém se interessa mais uns pelos outros, em amar uns aos outros. Ninguém se interessa mais em levar uns aos outros a Cristo. Eu me preocupo muito com a minha situação, com o meu problema, mas eu não quero me preocupar com o problema dos outros. Eu quero só o meu problema. Mas o Senhor diz nesta noite que nós precisamos cuidar, glória a Deus, e receber uns aos outros, porque isso faz parte da formação de um novo discípulo. E isso fortalecerá aquele discípulo antigo que não está mais fazendo nada. Mas se cuidar de uma pessoa, se encaminhar uma pessoa, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Glória a Deus. Então o membro desativado tem que ativar. Se cada pessoa ocupar a sua função. Aqui tinha algumas pessoas que eram usadas em milagres, conforme os apóstolos. Algumas pessoas faziam doações. Algumas pessoas recebiam os donativos, mas as pessoas oravam. Então cada um tinha de Deus o seu talento. Então, irmãos, o tempo já passou, mas eu tenho aqui cordialidade, respeito mútuo, né? Sei que eu já falei isso aqui uma vez, lembro até do irmão Francelino, né? Que ele citava um versículo sobre o nome da pessoa, né? Você citar o nome da pessoa, lá em João. E quando Deus fala com Isaías 43, ele diz: eu te chamei pelo teu nome. Você sabe que às vezes acontece que nós
Eu sei que tem alguns apelidos que são carinhosos, né? Mas tem uns apelidos que são pejorativos. Não é verdade? E os apelidos pejorativos, as pessoas gostam de frisar. E essa questão de nós tratar com cordialidade, amabilidade, respeito, isso faz parte da prática de você receber, acolher e cuidar uns dos outros. Glória a Deus. Irmãos, quando Paulo estava se despedindo da igreja, dos pastores, dos presbíteros de Éfeso, essa aqui eu achei muito bonita. Até o pastor citou na mensagem, eu peguei essa referência, eu achei interessante. Houve uma demonstração de afeto, verdadeiro afeto, capítulo 20, versículo 36 até o 38. E do livro de Atos, capítulo 20, 36. Paulo está se despedindo dos Efésios, dos presbíteros. Ele diz, olha, havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Esse aqui é interessante, orar juntos. Glória a Deus. Eu sei que é uma dificuldade das famílias, às vezes, orar junto, né? Meu Deus do céu, não é verdade? Às vezes, quando é só o casal, até que dá para ir, né? Dá não? Meu Deus, até o casal é difícil de orar junto. Tem até uma lição lá, orando junto, né? Mas, às vezes, tem um menino que não se desliga de um certo objeto, de um problema lá, ninguém consegue se desligar. Né? Mas o orar juntos faz muito bem para a família, para a igreja de Jesus. A igreja precisa voltar para o cenáculo do ciclo de oração. A igreja precisa voltar para o cenáculo da consagração, para estar orando juntos. Claro que orar junto aqui é com todo o distanciamento social, né? Aplicando para os dias atuais. Mas é isso aqui, irmão. Os irmãos estavam orando juntos. Levantou-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo. Era uma despedida. E eles ali, é claro que aqui, né? Mas ali foi um ato de ósculos. Beijaram a Paulo. Porque Paulo tinha declarado. Estava muito triste, principalmente porque Paulo tinha dito, olha, vocês não vão ver mais o meu rosto. E aí Paulo se despediu dele no navio. Ali foi demonstrada uma afinidade entre aqueles irmãos. Havia uma cooperação mútua. Havia um verdadeiro afeto. Ao ponto de Paulo dizer, não vou ver mais o rosto de vocês. Eles choraram de tristeza, porque sabia que Paulo não retornaria mais. Paulo já seguia viagem para outra localidade, e possivelmente iria para Roma, para Jerusalém. Paulo está indo para Jerusalém, e sabia que em Jerusalém não havia nada de bom para ele. O profeta já tinha profetizado, amarrado o cinto de Paulo. Paulo sabia que ia passar por julgamentos em Jerusalém. E os irmãos estavam entristecidos, porque havia uma demonstração de verdadeiro afeto entre aquelas pessoas. E é isso que tem que ser desenvolvido entre os irmãos. Glória a Deus. Essa questão de família, vivendo como família de Deus. E por fim, irmão, quando estamos em harmonia com o ensino da doutrina bíblica e apostólica, aí nós vamos crescer juntos. A igreja, irmãos que se isolam como cavaleiro solitário, como o irmão que nunca vi um soldado sem uma tropa. Nunca vi esse negócio de, não, eu estou fazendo a obra de Deus sozinho. Não, irmão, você tem que fazer em parceria com a igreja. Vocês têm que estar aqui juntos, você tem que valorizar o trabalho da igreja. Vamos fazer a evangelização, vamos fazer a obra. Irmão, esse negócio de independência, pare com isso. Está na hora de unir as mãos, está na hora de unir as forças, porque Deus opera, diz um hino, aonde há união. É verdade? Porque Deus opera. E é tempo de se preparar. Estou citando aqui um hino da irmã. É tempo de se preparar, é tempo de voltar, é tempo de buscar, é tempo de orar, é tempo de progredir, é tempo de avançar. Não podemos retroceder. Está na hora de desembaraçar tudo aquilo que está vinculando, embaraçando a nossa caminhada, e corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o crescimento ocorre num ambiente de comunhão, num ambiente de ensinamento. Glória a Deus. Aí diz a Bíblia, no versículo, para terminar mesmo agora, verdade, irmão. Glória a Deus. Irmão, leu 40 e quanto? Capítulo 2. Já disse tanto, estou igual, eu tenho igual apóstolo lá que dizia, estou concluindo, mas nunca chega lá. Até que enfim ele concluiu. Concluindo a leitura, só a leitura mesmo. Louvando a Deus
louvando a Deus, caindo na graça de Deus, na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? Só isso aqui para a glória de Deus. Então, perceberam aí o ambiente propício para o crescimento? Tem que ter tudo isso aqui, irmãos. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor, agradecer por essa oportunidade. Os irmãos entenderam a mensagem, né? Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos seus servos. Continuaremos orando pelos enfermos. O seu filho? Ele testou positivo? Mas como é que ele está? Mas está sintomático? É o Siddhartha, né? Vamos orar pelo filho dela, o irmão Siddhartha, né? Que ele foi positivo, né? Para o Covid-19, tá com alguns sintomas, mas está tomando as medicações em casa, né? Para que Deus use de misericórdia, que essas medicações possam ter efeito e possa limpar a garganta dele, os pulmões dele, e que nenhum indício, que nenhum mal desse vírus possa progredir, mas que seja repreendido em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar pelo nosso irmão Siddhartha, né? Irmãos, avisa que o irmão sempre estão fazendo um culto na frente da igreja no sábado, 8h30 da manhã, certo? E à noite, 19 horas, o culto da mocidade, da juventude, aqui na congregação, certo? Os irmãos estão convidados. Pela manhã o culto é um culto na frente da igreja, né? Um culto campal, e à noite o culto da juventude. Vamos orar pelo nosso irmão Siddhartha, né? Por esse pastor Carlos Otávio, né? Demais irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pastor Zé Alves, o senhor vai orar aqui por todos nós. Com esse microfone aqui, pode ser? Vou pegar aqui o microfone. E o senhor vai orar e impetrar a bênção em nome de Jesus, intercedendo aí pelo pastor Carlos Otávio, pelo irmão Siddhartha, que é o filho da nossa irmã Lucicleide, que está, né, precisando de oração, em nome de Jesus. Pode vir. Tem alguém nessa noite que nosso meio que deseja se reconciliar com o Senhor? Se tiver, vem aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, mais uma vez queremos te agradecer por estarmos na tua casa, para aprender a tua palavra, Senhor. Quantos irmãos e irmãos nossos na fé, que não estão nas igrejas, estão enfermos, estão nos hospitais, estão numa condição difícil na sua vida material, mas o Senhor é a saúde das nações, o Senhor é um Deus de misericórdia, todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. O que falta em nós, Senhor, é a fé, a confiança de receber, Senhor, para que depois possamos testemunhar. Abençoa o nosso irmão, o pastor Carlos Otávio, aqui, Senhor, familiar da tua serva, os demais irmãos que estão, Senhor, acometidos desta enfermidade. Lembrei agora, Senhor, do irmão da Lúcia, minha esposa, o Josias, o filho dele também, que estão com essa enfermidade. Meu Pai, tende compaixão, estende a tua mão para curar, estende a tua mão, Senhor, para repreender. Ah, meu Deus e meu Pai, a igreja, agora coloca as mãos para cá, irmãos, eu coloco para os irmãos assim, ó, vamos ordenar em nome de Jesus toda a igreja, todos os irmãos, aleluia, em uma só fé, e nós vamos citar e vamos falar assim, em nome de Jesus, enfermidade, nós te repreendemos em nome e pelo poder do Senhor Jesus. Deus amado, assim abençoa os irmãos que se fizeram presente, que possam guardar a palavra no seu coração, para não pecar contra ti. Abençoa os demais que não estão podendo vir, no caso o irmão Noel, a sua esposa, que estão enfermos, já são também pessoas como eu ou mais de idade. Às vezes, Senhor, a enfermidade, ela nos deixa abatido por qualquer coisa ou por coisas simples,
porque a idade já está ficando avançada. Mas o Senhor tem despertado o teu povo, o Senhor tem alegrado o teu povo. Assim, Senhor, continua despertando, alegrando. Abençoa o pastor Edivaldo, o seu ministério, a igreja neste lugar, e os demais pastores que estão no campo, os missionários que estão lá distante, aos homens de Deus também que cooperam. Tem pessoas que não fazem muita obra, mas coopera, ajuda financeiramente, Senhor. Assim aumenta, Senhor, as suas riquezas, as suas moedas, a sua condição financeira. Meu Deus e meu Pai, continua abençoando. O Senhor está vendo que é um desemprego, é muita coisa difícil para as pessoas viver, para levar, Senhor, a vida financeira no meio familiar, para adquirir, Senhor, e para ter condição, Senhor, de pagar as dívidas, os impostos. É muita coisa, o Senhor sabe, aleluia, para nós viver neste mundo em que estamos. Deus amado, assim, mas toma nossa frente, ser conosco, não deixa de esperar, parar, estacionar, esfriar, meu Deus, mas que possamos estar firmes e constantes e sempre abundantes na tua obra. Meu Deus, vai conosco, nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito do Senhor, seja com toda a igreja do Senhor. Amém, irmãos?